parte da MedMap, né? Foi importante vocês ouvirem agora, para poder depois disponibilizar esse material para consultas futuras, nós vamos gravar, né? Se alguém tiver algum problema, alguma coisa, por favor, nos avise, mas a gravação não registra o nome das pessoas ou qualquer informação pessoal, só as telas. Então, nós vamos seguir um pouquinho com esta nossa conversa. E, por favor, Edson, o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho quem somos, né? Nós somos um grupo formado basicamente por 3 áreas distintas de atuação. A MedMap tem uma linha dedicada a pequenos animais, ou seja, a PetMap, que nós estamos trabalhando aí muito próximo, né, do mundo dos pequenos animais, principalmente hoje nas cidades. Nós temos também uma parte que trabalha fortemente com animais de grande porte, e aqui a gente tem um destaque para os animais, principalmente os cavalos de corrida, que têm demandado tratamentos e aplicações que a gente vai discutir hoje nesse nosso webinar. E, por outro lado, também apoiamos os médicos veterinários, né? Com conhecimento, treinamento, certificação, ou seja, permitindo que os médicos veterinários também possam atuar na área da biotecnologia, principalmente quando a gente fala de célula-tronco. A palestra vai ser feita, ou o webinar vai ser feito pelo professor Dr. Edson Loturco, né? Vocês vão conhecer durante o bate-papo, ele vai passar para vocês a parte de conhecimento. A ideia é que ao final desse webinar, que a gente deve demorar uns 35 minutos, a gente abra para perguntas e respostas, e caso a gente não consiga atender todas as respostas, a gente posteriormente vai mandar a vocês essas questões para que vocês possam, de alguma maneira, ter mais contato, ter mais informações sobre a biotecnologia e aquela que nós aplicamos aqui na nossa empresa. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, e agora o Edson começa a falar. Obrigado, Edson. Fala, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de célula-tronco. Eu acho interessante a gente pontuar que, na verdade, aqui vai ser mais uma conversa para a gente introduzir um pouco da técnica e colocar um pouquinho a prática que a gente tem tido ao longo dos anos, né, nas células-tronco. Só para colocar aqui, eu trabalho com células-tronco desde 2007, mais ou menos, 2006, desde a época do meu doutorado, e continuei trabalhando, depois virei professor na Escola Paulista de Medicina, trabalhava muito na área de medicina mesmo, e depois sou médico veterinário, e aí depois voltei para a veterinária, e com essa tecnologia de célula-tronco, onde a gente tem uma aplicabilidade muito maior e um resultado que é um resultado bastante promissor em algumas áreas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, as propriedades, vai falar quais as indicações e como que a gente aplica isso na prática, né? E aí, a gente vai mostrar algumas áreas que a gente atua e com alguns casos clínicos bem rápido, só para a gente ter mais ou menos uma visão geral do que a gente faz, né? Bom, eu já me apresentei, sou graduado em medicina veterinária, fiz meu mestrado na área de reprodução animal, meu doutorado na área de ciências e reprodução humana. Então, eu trabalhava com célula-tronco embrionária muito e depois comecei a trabalhar com célula-tronco adulta. E aí, quando eu comecei a trabalhar com célula-tronco adulta, eu comecei a ver a aplicabilidade da célula-tronco. E a primeira lição que eu tive trabalhando com célula-tronco adulta foi que célula-tronco não foi feita para regenerar nada. Célula-tronco, ela cria um ambiente para que a lesão que o animal tem melhore mais rápido, ou que consiga criar um ambiente para que module a inflamação e faça a modulação da imunidade para que esse animal tenha condições de se curar de determinadas doenças. E isso, a gente é veterinário, a gente sabe, depende muito do diagnóstico, depende muito do estágio que está a doença e depende muito como é feito o tratamento de célula-tronco. É o que a gente vai conversar aqui um pouquinho.
São os conceitos básicos, né? Células-tronco, a definição de célula-tronco é uma célula matre, que a gente chama, ou seja, é aquela célula que ela pode virar qualquer tecido, né? E aí a gente tem 3 tipos de células-tronco básicas, né? A célula-tronco totipotente, que vem lá do embriãozinho, ou seja, é daquele embrião que começou a dividir, embrião ainda quando está com 4 células, 2 células, 8 células. Depois a gente tem a pluripotente, que são células-tronco embrionárias, onde essas células elas têm a capacidade de se desenvolver em vários tecidos, mas não em todos os tecidos. E as células-tronco adultas, que são as células-tronco multipotentes, que a gente chama, que são as células-tronco um pouco mais limitadas. Então, elas não conseguem se transformar em tantos tecidos assim, né? Elas transformam basicamente em 3: osso, cartilagem e gordura, tá? É importante dividir essas células, por quê? Porque a totipotente e a pluripotente são aquelas células que a gente ouve, o animal desenvolveu tumor, ou aplicou sai às vezes uma notícia, a pessoa fez tratamento de célula-tronco, ela desenvolveu um tumor na coluna, um tumor no mediastino e por aí vai, né? Essas 2 primeiras, que é a TOT e a pluripotente, são células-tronco embrionárias, então elas são muito potentes. A célula-tronco multipotente, ela é muito menos agressiva, vamos dizer assim, ou seja, ela não consegue se transformar em vários tecidos. Portanto, a capacidade de regeneração da célula-tronco multipotente é muito menor. Entretanto, ela produz um monte de fator de crescimento, muito mais do que, por exemplo, o PRP, que são as plaquetas, né, que a gente fala, infinitamente mais do que o PRP, e ela consegue modular o ambiente para que esse ambiente seja propício a uma recuperação mais rápida do animal, né? E a gente consegue tirar isso de vários tipos de tecido. Para você ter ideia, tem célula-tronco até de cabelo, se a gente quiser. Recentemente, a gente tem uma pesquisa de uma aluna de doutorado minha que a gente estava fazendo célula-tronco de menstruação. Ou seja, no futuro, a mulher não vai precisar mais, ou a gente não vai precisar mais guardar a célula-tronco da polpa dentária ou do neném lá quando nasce do cordão umbilical. No futuro próximo, a gente vai conseguir tirar a célula-tronco em qualquer momento da vida, né? Obviamente, quanto mais cedo, melhor, mas em qualquer momento da vida. E de vários tipos de tecido. A gente tem 3 propriedades básicas da célula-tronco, tá? A primeira propriedade é moduladora, ela é uma propriedade de modulação da imunidade, ou seja, as células-tronco elas conseguem aumentar ou diminuir a imunidade dependendo da situação, dependendo de como a doença está atingindo o animal e como esse animal está respondendo a essa doença. Então, ela consegue modular essa resposta. Ela tem a atividade que todo mundo chama de regenerativo, eu prefiro chamar de reparadora, porque regenerar é você voltar ao que era antes, idêntico ao que era antes, né? E o que a gente vê é que não volta exatamente como era antes, porque, por exemplo, em lesão de tendão de cavalo, a gente faz muito em cavalo de polo, né? E eles lesionam o tendão porque o jogador ele bate com o taco no tendão superficial, né? Do cavalo, e isso forma buracos mesmo no tendão, ou seja, a gente consegue trazer um animal que demoraria 6, 4 meses para voltar ao esporte, a gente consegue fazer com que ele retorne ao esporte em 1 mês e meio. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem um resquício de uma linha de fibrose. Então, quer dizer, a célula-tronco ela vai reparar, mas ela não vai regenerar, tá? A capacidade regenerativa das células-tronco adultas, que é o que a gente fala, ela está em torno de 1%, menos de 1%, né? E aí a gente tem uma outra propriedade importante, que é ela faz a produção de novos vasos sanguíneos. E aí tem uma aplicabilidade muito legal que a gente utiliza a célula-tronco, e já é utilizada em tratamentos em humanos, inclusive, que é a propriedade angiogênica, né? De você formar novos tecidos de vasos sanguíneos, e aí a aplicabilidade é você aplicar, por exemplo, em doenças cardíacas. Tem muita gente, muitos países já que utilizam, em países como Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, que já utilizam células-tronco em tratamento de doenças cardíacas. Obviamente,
cada tratamento ele tem uma peculiaridade, uma forma de tratar. A gente vai discutir alguns aqui para os animais. E aí, a gente tem uma outra propriedade que é muito legal, que é a célula-tronco, como ela modula a imunidade, ela não é reconhecida como não self. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu aplicar no animal, a chance desse animal ter uma rejeição à célula-tronco é muito pequena. Se for dele mesmo, ou seja, uma célula-tronco autóloga, a chance é zero, né? Mas mesmo uma célula-tronco que a gente chama de halogênica, que a maioria das pessoas falam heteróloga, mas a gente chama de halogênica, que é as células-tronco de animais diferentes da mesma espécie, mesmo essas células-tronco, elas têm uma capacidade muito baixa de ser reconhecida pelo sistema imune. Então, porque ela não produz não produz uma substância chamada MHC de classe 2. Como ela não produz MHC de classe 2, ela acaba não sendo reconhecida pelo sistema imune e, com isso, ela consegue, entre aspas, enganar o sistema imune e não ser atacada pelo sistema imune, né? Então, as células-tronco, a gente tem dois tipos principais das células-tronco adultas, dois tipos de tratamento. O tratamento autólogo e o tratamento halogênico. O autólogo do mesmo animal, ou seja, a gente faz uma cirurgia eletiva, retira a gordura, no caso do cachorro, se for um cachorro, a gente retira a gordura desse animal, faz a célula-tronco dele e reaplica nele ou guarda isso para aplicações futuras. E aí a gente tem dois tipos de oferta das células-tronco, dois tipos de tratamento das células-tronco, além do tratamento halogênico e do tratamento autólogo, a gente pode utilizar essas células tanto a fresco quanto criopreservadas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a célula a fresco é a célula onde a gente descongelou já uma partida de células, fez o cultivo dessas células para aquele animal. E aí a gente tem algumas características. Primeiro é que ela é muito mais fácil de utilizar, porque ela vem pronta para aplicação. E aí vocês vão ver, a aplicação é muito simples, né? Mas ela vem pronta para aplicação, ela já vem no frasquinho, é só puxar na seringa e fazer a aplicação. O tratamento é muito mais personalizado, né? Então, o tratamento e o suporte são personalizados, ou seja, você manda o caso, Edson, eu estou com um caso assim ou um caso assado, a gente discute o caso e vê o melhor tratamento, e vê a melhor quantidade de células que vão ser utilizadas, a passagem de célula que vai ser utilizada e tudo mais. Todos os tratamentos são eletivos. Por quê? Porque a gente está fazendo a célula para aquele determinado animal. Então, o tratamento geralmente é um tratamento eletivo, né? A única característica que a gente tem que colocar aqui é que a gente só consegue enviar isso para a cidade de São Paulo e regiões próximas, porque a gente tem um tempo para utilizar essas células. Em torno de 10 horas, mais ou menos, 8, 10 horas, é um tempo tranquilo de utilizar. Então, para São Paulo e região próxima, a gente consegue enviar. A gente não consegue enviar para Bahia, não consegue enviar para estados, né, onde a logística fica mais complicada. Daí, as células criopreservadas. Ou seja, as células criopreservadas, elas são enviadas congeladas para vocês, né? E aí lá, vocês têm uma centrífuga e uma pipeta, onde vocês vão fazer a lavagem e descontaminação dessas células, tá? O preparo e a manipulação dessas células, tá? E aí, preparando as células, aí vocês vão fazer toda a parte de preparo para aplicação e aplicação das células. A grande vantagem é que a gente consegue mandar para qualquer lugar do país. Então, assim, para quem está em São Paulo e região, o ideal é usar fresco. Para quem está fora de São Paulo, longe, 500, 400 quilômetros de São Paulo, 1.000 quilômetros de São Paulo, aí o ideal é usar células criopreservadas, tá? A outra vantagem das células criopreservadas é que a gente pode mandar essas células para vocês muito rapidamente. Então, você ainda precisa ter, ainda é uma aplicação eletiva, mas não é uma aplicação eletiva para, por exemplo, uma semana. Uma aplicação eletiva ou para 5 dias, é uma aplicação eletiva para 2 dias, né? Obviamente, dependendo do local onde elas chegam. E quais são as indicações terapêuticas principais das células-tronco, né?
A principal, hoje, que a gente utiliza são as doenças ortopédicas, né? Por exemplo, displasia coxofemoral vai muito bem, a gente tem em torno de 80% a 90% de eficácia, e não quer dizer que vai curar a doença. É importante a gente falar isso, né? Tem uma duração essa aplicação na displasia coxofemoral, ou seja, a gente aplica e essas células-tronco elas duram entre 6 meses e 2 anos, tá? Displasia coxofemoral, luxação de patela, e obviamente a gente sabe que a luxação de patela é uma doença mecânica, ruptura de ligamento também é uma doença mecânica que precisa de cirurgia. Entretanto, para casos que não são cirúrgicos ou para casos de complicação de cirurgia, as células-tronco vão muito bem, tá? Aliás, joelho é o que mais a gente tem resultado bom. Os resultados são em torno de 95% de eficácia. Tá? Além disso, a gente utiliza para discopatias, de novo, é importante colocar aqui, apesar da discopatia ser uma doença mecânica, ela também é uma doença inflamatória. E a célula-tronco ela tem um poder muito grande de modular a imunidade, e ela modula a inflamação, e por isso ela modula a inflamação. Então, a chance de você ter uma recuperação desse animal mais rápida é muito melhor mesmo após a cirurgia, ou seja, mesmo em casos onde a gente não tem dor profunda, tá? Além disso, a gente utiliza úlcera de córnea, em úlcera de córnea, todas as úlceras de córnea que a gente tratou até hoje, foi bastante, todas tiveram recuperação muito boa, e dermatite atópica, que é uma doença muito comum, a gente aplica a célula-tronco, é uma aplicação super tranquila, uma aplicação subcutânea, né? Ou intravenosa, mas geralmente a gente faz subcutânea, ou a gente divide a dose, e os resultados também são bastante promissores. Aqui eu vou colocar alguns casos para a gente depois discutir, mas só para vocês entenderem, por exemplo, esse caso é um caso interessante de uma cachorrinha, uma pugzinha, que a dona já tinha feito tratamento de célula-tronco, já, para fazer o tratamento da coluna, ela tinha uma cifose, e aí ela foi embora para Nova Zelândia. E ela me mandou essa foto pelo WhatsApp, fluorescendo aí, uma úlcera de córnea. Na época eu falei para ela, pode tratar, trata como se fosse uma úlcera de córnea comum, é uma úlcera de córnea comum. E aí o CRMV positivo falou mais alto, né? Aí virou uma úlcera indolente, uma úlcera hemorrágica. Ela veio para o Brasil, a gente fez um colírio de células-tronco, e a célula-tronco ela tem uma propriedade muito legal de... ela tem metaloproteinases. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela diminui a fibrose. E como ela diminui a fibrose, ela libera muito metaloproteinase, é muito rápido. Então, aqui foi como se fosse dar um booster, vamos dizer assim, turbinou o tratamento com as células-tronco. Então, a gente tem 6 dias depois, o olho dela aqui, só com uma cicatriz pequena, e aqui 14 dias depois, 2 semanas depois, já estava sem úlcera de córnea, numa boa, né? Aqui é um macho Akita que um dos tratamentos de atopia que a gente pegou, a gente tem vários, principalmente em Bulldog, mas eu peguei desse macho aqui porque esse macho era um caso bastante grave que a gente tinha. Vocês podem olhar as lesões aqui, tem eritrema, tem lesões na barriga, né? Perda de pelo, né? E a gente fez 2 aplicações nesse animal. E assim, por que eu pedi para colocar esse caso aqui? Primeiro, porque esse animal ele tinha o dono queria que parasse a coceira. E aí a gente fez a primeira aplicação, melhorou a pele, melhorou o pelo. E aí a segunda aplicação a gente fez justamente para parar a coceira, e não parou a coceira. E foi aí que a gente foi analisar a parte comportamental do animal e do dono. E aí a gente percebeu que a gente conversou com um veterinário especialista em comportamento, e o animal ele tinha vício em coçar. E o que foi uma troca de experiência interessante, por quê? Porque ele tratava muito o animal que já estava fazendo o tratamento de atopia, estava funcionando o tratamento, mas o animal não parava de coçar, justamente porque
o animal já tinha o hábito de coçar, né? É igual a gente quando a gente vai roer unha, por exemplo. A gente às vezes cria o hábito. E o animal criou o hábito de coçar. Ou seja, não era mais prurido que estava tendo provavelmente, mas era principalmente o hábito e o vício que o animal tinha de coçar. E no final das contas, a gente fazendo a anamnese, a gente via que quando o dono falava que quando ele tinha câmera na casa dele, que o cachorro, enquanto estava na câmera, não coçava. Quando ele chegava em casa, o cachorro começava a se coçar. Então, era comportamento, né? Aqui é o caso de uma lesão de joelho. Essa aqui foi uma lesão onde essa fêmea ela teve ela teve luxação de patela nas duas patas traseiras. Aí ela já tinha feito a cirurgia e o ortopedista, que é um amigo meu, ele pediu para que a gente fizesse a salastronco justamente porque ele teve complicação nos dois joelhos, né? E aí a gente fez a aplicação e aí, no final das contas, ela melhorou bastante e tirou toda a fibrose que formou por conta da complicação cirúrgica, né? Então, em casos de complicação cirúrgica, é extremamente recomendável. E em casos de luxação de patela, onde você faz a cirurgia e depois faz a aplicação, o resultado ele é muito bom, tá? O resultado é muito, muito tranquilo. E a chance é muito grande do animal responder muito mais rápido, tá? Aqui é um caso onde a gente tinha uma discopatia grave, o animal não tinha dor profunda, né? Ele tinha o ortopedista passou para a gente o caso, era um caso que era cirúrgico, entretanto a dona não queria fazer a cirurgia, ela queria primeiro tentar um tratamento mais conservador. Foi aí que a gente fez a aplicação das células-tronco, né? Esse caso a gente só acompanhou até aí, ele tem que, obviamente, ser acompanhado com fisioterapia, a acupuntura ajuda muito, né? Mas o que deu para perceber é que o animal começou a responder, né? A dor superficial e a dor profunda. Então, isso já deu um prognóstico muito legal para a gente. Entretanto, a gente não conseguiu acompanhar esse animal para ver se ele voltou a andar. Mas o prognóstico do fisioterapeuta, o prognóstico do ortopedista era que o animal poderia ter, a chance dele era grande de voltar, né? Aqui era um animal que tinha mioclonia, sequela de sinomose. É assim, sequela de sinomose grave, não adianta a gente achar que a gente vai aplicar salotronco e vai resolver. Ou seja, o animal parou de andar, está com aparesia ou está com paraplegia, e a gente vai lá e vai aplicar salotronco, o animal vai voltar a andar. Entretanto, em animais que têm sequelas mais leves de sinomose, esses animais que têm dificuldade de locomoção ou que no caso desse animal, ele tinha mioclonia, funciona muito bem, né? O ideal é fazer uma aplicação peridural no animal, mas a dona não queria que fizesse peridural, a veterinária também estava com um pouco de receio, porque ela não sabia fazer peridural. Então, o que a gente fez? A gente fez a aplicação intravenosa e o animal respondeu muito bem, né? A gente tem vários casos de sequelas de sinomose leve que revertem totalmente ou próximo do totalmente, tá? E aí, quando a gente vai falar de célula-tronco, a gente não pode falar de um tratamento específico somente de célula-tronco. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a gente fazer uma medicina personalizada para o animal é a gente utilizar de ferramentas, e a célula-tronco é só mais uma ferramenta, a gente utilizar de ferramentas para que a gente consiga um êxito maior no nosso tratamento, né? No que a gente está prescrevendo. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas interações medicamentosas da célula-tronco, por exemplo, corticoide, né, os corticosteroides. Então, não é indicado a gente fazer célula-tronco se o animal está tomando corticosteroide. E aí a gente pode estudar estratégias, por isso que é importante a gente personalizar estratégias de como diminuir um pouco o corticosteroide para a gente aplicar célula-tronco e a gente aumentar o número de aplicações para ir desmamando esse corticosteroide para esse animal não precisar mais de corticosteroide e nem de célula-tronco no futuro. Entretanto,
As outras técnicas são todas bem-vindas, né? Fisioterapia é sempre importante a gente fazer concomitante. A gente faz muito, principalmente porque a gente tem lesão ortopédica, né? A gente faz muito aplicação de sala-tronco e indica fisioterapia. A acupuntura, ela ajuda a estimular a proliferação das células-tronco. E, principalmente para sequelas de sinomose, ela é um adjuvante muito grande e um parceiro muito grande da célula-tronco na hora de uma recuperação, né? Ozonioterapia. A ozonioterapia, ela trabalha com um negócio que a gente chama de estresse oxidativo dirigido. O que é isso? Quer dizer que a gente induz uma injúria para chamar a célula-tronco do próprio animal para aquele local. O que a gente faz? A gente faz a ozonioterapia e aplica a célula-tronco, e depois faz outras sessões de ozonoterapia. Ou seja, além da ozonioterapia chamar aquela célula-tronco do próprio animal, a gente consegue colocar células-tronco lá dentro para que essas células-tronco trabalhem junto com as células-tronco do animal e produzam um resultado muito mais rápido, muito mais efetivo. E aí é importante dizer que a idade é fundamental. É óbvio que um animal mais novo ele vai responder muito melhor do que um animal mais velho. Então, as células-tronco, a gente, quando vai fazer ozonoterapia, no animal mais velho, a gente é mais indicado a gente fazer a célula-tronco ainda do que só fazer sessões de ozônio, justamente porque a gente consegue ter uma efetividade muito maior no tratamento. Diminui o número de sessões, mas com um resultado mais rápido, né? E, além disso, a gente consegue fazer concomitante às cirurgias, né? Por exemplo, tem doenças, fazer uma hemilaminectomia, uma laminectomia parcial, a gente consegue aplicar junto das cirurgias, né? Cirurgia de joelho não é muito indicado aplicar junto, geralmente aplica depois. Cirurgia de coluna aplica junto e depois faz mais uma aplicação depois. Cirurgias que são indicadas, às vezes, para displasia, pode ser aplicada depois, justamente porque ajuda na recuperação. Então, dependendo da cirurgia, a gente aplica junto ou aplica depois. Mas é importante sempre entender que a gente sempre vai estar do lado do veterinário, para a gente conversar com o veterinário, para poder indicar e ver a melhor estratégia para fazer com que o seu paciente, o nosso paciente, consiga ter uma recuperação mais rápida e que seja mais próximo do que é o natural, né? E o que é importante para a gente escolher os fornecedores de células-tronco, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a célula-tronco não sai do nada, né? A gente tem que pegar o tecido do animal, extrair essas células, multiplicá-las dentro do laboratório, transformar isso num produto e mandar para o veterinário de volta. Então, todo esse processo é um processo altamente tecnológico. Então, a gente tem que ter rastreabilidade do processo, né? Então, todos os nossos produtos de célula-tronco, eles possuem código de barra, eles têm todo o controle sanitário e microbiológico por PCR. E qual a vantagem de ser por PCR? Eu procuro o vírus, eu procuro a bactéria, eu procuro a rickettsia, eu procuro o protozoário lá. Eu não procuro a resposta do animal ao vírus, ou à bactéria, ou à infecção, né? Ou seja, eu consigo fazer um teste sanitário muito mais efetivo, né? Além disso, eu tenho todo o controle de rastreabilidade do tecido adiposo até o produto final, ou seja, eu sei quem foi meu doador, eu testo todos os meus doadores e, além disso, eu testo toda a célula-tronco que sai. Então, a célula-tronco ela já sai certificada, para quem vai utilizar, ela já sai certificada com controle sanitário e controle biológico, desde o animal até a cultura que eu fiz, tá? No laboratório. É importante dizer que a gente é certificado pelo MAPA, ou seja, o Ministério da Agricultura e Abastecimento, ele tem muito poucos laboratórios no Brasil que são certificados, tá? Nós, em São Paulo, se eu não me engano, somos os únicos certificados. Acho que no estado de São Paulo tem mais uma empresa só que é certificada. Então, assim, procurem empresas que tenham certificação do Ministério da Agricultura, porque isso te dá uma garantia de que você está comprando um produto que tem uma rastreabilidade de origem e que tem uma origem, né?
E a grande vantagem é que as nossas células são livres de xenocomponentes. O que são xenocomponentes? A gente, para cultivar a célula, para multiplicar ela dentro do laboratório, a gente utiliza a proteína bovina. A gente, para congelar as células, a gente utiliza crioprotetores, são moléculas alcoólicas. Então, quando a gente faz um tratamento personalizado para o animal, numa célula, num tratamento eletivo, né, numa célula a fresco, a gente faz uma descontaminação desses xenocomponentes. E mesmo nas células congeladas, a gente consegue tirar a proteína bovina, porque tem animais que são hipersensíveis à proteína bovina, e isso gera diarreia, queda de pelo, pode gerar até choque anafilático, dependendo do animal. Golden é louco para ter algum tipo de alergia xenocomponente. Então, as nossas células são células xenocomponentes free. Então, a gente tem todo um cuidado para diminuir o máximo possível a reação adversa do animal. E aí, quando a gente fala de reação adversa do célula-tronco, é muito pouca a reação adversa, porque ele não reage às células-tronco, mas ele reage muitas vezes ao veículo que é aplicado ou aos xenocomponentes que estão dentro desse veículo, tá? Que são utilizados para tratar o animal. Com relação à parceria no tratamento, a gente sempre está do lado do veterinário, então a ideia é estabelecer parcerias onde o veterinário e a empresa eles tocam juntos, então o suporte sempre vai estar durante o atendimento, pós-atendimento e pré-atendimento, o suporte sempre vai estar. Vocês têm meu WhatsApp, se vocês quiserem, vocês vão ter meu WhatsApp, né, para a gente conversar e mandar. Eu funciono 24/7, então domingo, sábado não tem problema, sempre estou no WhatsApp, né? A gente ensina o veterinário a fazer a aplicação, ou seja, a gente dá suporte para ensinar o veterinário. Então, o veterinário que tem um pouco de receio ou não teve ainda o contato, a gente consegue ensinar o veterinário o nosso jeito de aplicar. Por quê? Porque o jeito que a gente prepara e o jeito que a gente faz, ele tem uma maior efetividade de tratamento. A gente utiliza a célula de baixa passagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que são células jovens, tá? Que não passaram muito tempo dentro do laboratório se dividindo, né? E isso, como a gente tem uma maior efetividade de tratamento, a gente tem um número de aplicações menor. Então, com esse número de aplicações menor, a gente consegue fazer um custo efetivo melhor, porque o animal acaba melhorando mais rápido, tá? Então, o principal nosso é que a gente, além de oferecer uma qualidade superior, a gente também oferece um suporte superior, onde o veterinário tem contato o tempo todo com a gente. E, bom, quem quiser pode entrar em contato com a gente através do e-mail ou do telefone, do nosso WhatsApp. E bora agora, vamos conversar um pouquinho sobre as dúvidas que vocês têm aí. Tem 34 perguntas aqui no chat. Quer falar aí, Fernando? Acho que a Carol tem a lista de perguntas que sintetizam as perguntas, mas acho que é melhor ela falar. Tá? Tá ótimo. Só um momentinho, Edson, por favor. Eu estou olhando aqui o chat aqui com as perguntas. São mais perguntas relacionadas a... Pode fazer pergunta aí, gente. Eu acho que o microfone é só abrir o microfone e falar, se quiser. Fica à vontade. Edson, nós temos aqui uma pergunta da Maísa. Ela quer saber, por exemplo, dependendo da origem do tecido, se ele é melhor para algum tipo de aplicação em algum tipo de doença. Boa pergunta, mãe. É assim, hoje a gente tem os principais tecidos que são utilizados é a medula óssea e a gordura, tá? A gente tem dos dois, a gente tem de medula óssea e de gordura.
Antigamente, o pessoal falava que de medula óssea era melhor para doença ortopédica, porque a cartilagem, o osso, ele está ali próximo da medula, ou seja, todo mundo acreditava que era melhor. Hoje em dia já se sabe que não faz diferença você utilizar de medula óssea ou você utilizar de gordura, né, de tecido adiposo. Não tem diferença mais. Mas, obviamente, a gente sabe, por exemplo, que células-tronco neurais, que aí é uma tecnologia mais de humano, do bulbo olfativo, por exemplo, tirar a célula-tronco do bulbo olfativo e cultivar e multiplicar essas células e colocar de novo, ela é melhor para doenças neurológicas, né? Que é o tratamento que foi feito no Schumacher, por exemplo. Foi esse tratamento. Tiraram a célula-tronco dele do bulbo olfativo, fizeram fizeram a cultura e transferiram a célula-tronco para ele, né? Da Laís de Souza também foi feito isso. Foi feito célula-tronco de bulbo olfativo. Então, assim, para animal, hoje, em cachorro e gato, o que mais a gente utiliza é gordura. Por quê? Primeiro, porque é mais fácil de você obter o tecido. Você imagina, você pegar um gato e ficar tirando a medula dele. Quanto que você vai conseguir de medula para você conseguir uma cultura de células-tronco? Lembra que eu falei da célula de baixa passagem? A célula de baixa passagem é o seguinte, eu pego 10 células, coloco numa plaquinha. E aí eu espero essas 10 células virarem 10.000. Aí eu pego essas 10.000, passo para outra plaquinha. Aí eu espero elas virarem 100.000. Aí eu pego essas 100.000 e passo para outra plaquinha. Aí eu espero elas virarem 1 milhão. E assim vai. Aí eu pego esse 1 milhão e passo para outra. Espero virar 10 milhões. A célula da medula, ela tem 0,1% de célula-tronco nela. A medula óssea. A gordura tem 3%. Ou seja, eu tenho pelo menos 30 a 300 vezes mais células-tronco na gordura do que na medula. Qual a grande vantagem disso? Que em vez de eu começar de uma contagem de 10 células, por exemplo, eu começo numa contagem de 3.000 células ou 300 células, por exemplo. Ou seja, eu já começo pelo menos uns 2 passos à frente. E com isso, eu consigo diminuir o número de vezes que eu estou multiplicando essas células e deixar elas mais próximo do natural, ou seja, do que ela constitui, porque ela é clone dela mesma. O problema é que esse clone ele vai se modificando ao longo do tempo, conforme você vai multiplicando essas células. Então, quanto menos passagem tiver, melhor para a gente e melhor para o animal, né? Então, a fonte, hoje, tem trabalhos já mostrando que a fonte não faz diferença. Antigamente se falava, tinha alguns trabalhos científicos mostrando que tinha diferença, tal, mas hoje em dia já se sabe que essa é uma verdade transitória, né? O que mais, Carol? Certo. Edson, a Giovana, ela perguntou que após após as aplicações, como são realizados os acompanhamentos, né? E como saber quando aplicar novamente, qual é o espaço de tempo entre as aplicações? Legal, são várias perguntas em uma. Muito bom. É assim, é uma pergunta bem prática. Primeiro, como que é feito o suporte? O suporte é muito simples. Você entra, você indica a célula-tronco, pode passar o caso para as meninas, pode passar o caso para a Carol e para a Juliana, por exemplo. Dependendo da doença e dependendo da gravidade, se não já não tiver no nosso banco de dados, elas me passam o caso e eu entro em contato com você ou elas passam meu WhatsApp para vocês e vocês entram em contato comigo. Olha, estou com um caso assim assado, você acha que é indicativo, você acha que não é? Eu mando um áudio para vocês, ó, é indicativo por causa disso ou não, não é indicativo. Por exemplo, há uns meses atrás me mandaram um caso de câncer de fígado. O animal tinha câncer de fígado. A minha pergunta é, está fazendo químio? Não, a dona não quer fazer químio, quer fazer só célula-tronco. Falei, então não adianta dar célula-tronco, não adianta você aplicar célula-tronco, que você vai até piorar o caso, né? Não era indicativo. Por outro lado, esses dias passaram para a gente um caso de atopia de um gato, né, Carol? Não está a foto aí. Isso, a Mary Jane. A Mary Jane, o nome da gata. E quando mandaram a foto do gatinho para mim, eu falei, olha, aplicação, a gente vai ter que fazer uma aplicação subcutânea e uma aplicação intravenosa, fez as 2 aplicações ao mesmo tempo. O animal... Ah, e a gente fez colírio também, né? Nessa, né, Isso. Carol?
Isso, os Fez 2. colírio também, porque ela estava já estava ficando opaca o cristalino, né? E por conta da atopia. E aí a gente, putz, recuperou muito bem. Devia ter colocado essa imagem, esse caso também, né? Para quem se interessar, eles podem entrar no nosso Instagram, né, o @petmapoficial, que lá tem o caso da Mary Jane, né? Legal, legal. Tem E uma outra, outra. Não, é, peraí, mas eu não respondi todas, né? tá, Com relação ao suporte, é isso, tá? Com relação às vias de aplicação, né? Que ele perguntou, foi isso? o tempo entre as aplicações. O Como tempo entre as ela aplicações. Pode falar, Carol. Não, pode continuar, é só somente o tempo entre as O tempo aplicações. de Como ela pode aplicação é assim. avaliar isso? Tá. O tempo de aplicação é assim. Geralmente a gente dá um intervalo. O básico, existe um protocolo, que são 20 dias, tá? Isso é o básico. A questão é, como que eu avalio a evolução do animal para saber, primeiro, se eu vou aplicar de novo, segundo, se eu não vou precisar aplicar de novo, terceiro, se eu vou ter que dar um intervalo menor ou um intervalo maior, pela efetividade do primeiro tratamento. Geralmente a gente usa o seguinte critério: displasia coxofemoral. A célula-tronco ela vai demorar uns 10 dias para começar a fazer efeito, tá? 7 a 10 dias o animal vai parar de mancar. Se o animal parou de claudicar, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar mais 10 dias, porque é o tempo que a célula-tronco vai fixar na cartilagem hialina, e a gente vai fazer uma nova aplicação de reforço. E aí, geralmente, dependendo do caso, dependendo da gravidade, sempre é importante pontuar isso, a gente geralmente faz 2 aplicações para displasia coxofemoral. Displasia de cotovelo, a gente também utiliza os 20 dias. Entretanto, se o animal... O cotovelo é uma articulação muito fechada, ela é muito apertada, né? Então, a gente tenta sempre preconizar para ter o menor volume possível, maior quantidade de célula-tronco possível dentro do menor volume possível. E isso, a gente avalia o animal no decorrer dos próximos 10 dias. O animal, ele recebe... Na displasia coxofemoral não faz muito, mas na de cotovelo, por exemplo, a gente sugere sempre dar um anti-inflamatório não esteroidal para o animal, ou Maxicam para o animal, né? Durante uns 3 dias, porque como é uma articulação muito fechada, o ato de você entrar com a agulha e você aumentar a pressão intraarticular, isso gera dor. Então, muitas vezes, nos dias subsequentes, no segundo dia, um dia depois da aplicação, ou 2, 3 dias depois da aplicação, o animal está claudicando mais do que estava antes. Então, pela percepção do dono, ele fala, nossa, piorou, não melhorou. Só que aí, depois de 10 dias, 12 dias, demora um pouquinho mais no cotovelo, depois de 12 dias o animal vai melhorar bem mais, né? Então, depende muito de quando você vai aplicar. Mas se usa, tem veterinários parceiros nossos que usam 20 dias e pronto. Eles falam, ó, o protocolo é esse, e eles usam 20 dias. Eles olham, a gente tem uma bula, né? Eu não sei se a gente vai disponibilizar, Carol, a bula? Sim, para quem tiver o interesse, eles podem entrar em Perfeito. contato conosco que nós disponibilizamos sim. Tá. A gente tem uma bula onde o veterinário ele é autossuficiente ele tem autossuficiência para indicação e ele tem autossuficiência para saber quando ele vai fazer uma nova aplicação. Mas geralmente a gente utiliza intervalos e protocolo de 20 dias. Pode falar a próxima. A próxima pergunta é da Amanda Santos. Ela pergunta se tem algum jeito de ser realizadas essas aplicações em animais que apresentam neoplasias e como funciona em animais idosos. Tá, vamos lá. Ó, animal que tem neoplasia, Amanda, a neoplasia ela é uma indicação de não utilização e de utilização. Vou explicar o porquê. A neoplasia, quando ela é uma neoplasia que ela não está sendo tratada, uma neoplasia maligna, né, que a gente está falando, não está falando de benigna, mas vamos falar de câncer. Quando o animal tem uma neoplasia maligna e ela não está sendo tratada, não é indicado aplicar célula-tronco, tá? Agora, quando o animal está sendo submetido a uma quimioterapia, e esse animal ele vai ter sequelas de quimioterapia, que vão ter reações adversas de quimioterapia, aí
é indicado aplicar célula-tronco no intervalo das quimioterapias, o mais longe possível entre as sessões de quimioterapia. Tá? Por quê? Porque esse animal está com uma imunidade baixa e, além disso, ele está sofrendo com a quimioterapia. O que a célula-tronco faz? Ela não vai melhorar a resposta do animal ao câncer e nem a resposta do animal, a resposta da quimioterapia ao câncer. Ela não vai tirar o câncer, mas ela vai melhorar a qualidade de vida do animal, porque ela diminui circulação de corpos cetônicos e uma série de outras substâncias dentro do animal, né, que são compostos de amônia, função renal melhora, então isso vai fazer com que o animal se sinta melhor. Então, é mais para melhorar a qualidade de vida, mas o animal tem que estar fazendo química. Para a neoplasia, simplesmente, estou com o animal aqui tem nódulo na mama, quero fazer célula-tronco, vou fazer a cirurgia, quero fazer célula-tronco. Não é indicado, tá? Não, não é indicado e não é para fazer, tá? Mesmo que alguém fale, vamos fazer para melhorar, não é indicado para fazer, tá? O Fábio, ele Peraí, dos idosos, né? Ela perguntou dos idosos Isso, também, né? desculpa, ela perguntou Em sobre animal aplicação em idoso, vamos animais lá. idosos. Tá, em animal idoso, a gente indica a aplicação de células-tronco, melhora para animal que não tem nada, que só está idosinho lá, mas que tem dificuldade de locomoção, que tem uma qualidade de vida pior, a gente indica a aplicação. E a gente faz uma aplicação por ano nesse animal. E é super bom. Se o animal tiver alguma neoplasia ou desenvolver uma neoplasia durante esse ano, aí a gente para a aplicação e não utiliza, não usa, não aplica, tá? Você tem ideia, sábado, inclusive, meninas, depois a gente tem que conversar, sábado eu vou para Londrina, eu quero levar uma aplicação para a minha cachorra lá do Paraná, lá para a minha Pazara, que está com 14 anos, bichinha tá ruim, eu vou ver se eu faço a aplicação nela. Mas assim, o animal idoso ele responde menos, isso é fato. O animal jovem responde melhor, tá? Conforme a idade do animal avança, menos ele responde, mas não quer dizer que ele não vai responder. O animal, assim, a gente tem casos de animais idosos que respondem muito bem. Tem um caso muito interessante que tinha uma dona lá do Rio Grande do Sul, ela viu uma matéria no SBT nossa. Uma vez a gente saiu num jornal no SBT de célula-tronco, e falando de célula-tronco, e aí a cachorra dela estava cega, estava degeneração do nervo macular, degeneração macular, degeneração do nervo óptico. E ela insistiu que queria fazer célula-tronco. E a gente pediu uma série de exames, não era indicado. E aí falei para ela, não é indicado, não, mas eu quero fazer a célula-tronco, porque eu quero tirar a minha consciência. E a gente sabe que a gente não pode se negar a tratar, a gente não pode se negar a tratar. O que a gente fez? O que eu fiz? Fui lá e fiz uma aplicação no olho e na coluna do animal, porque eu já sabia que eu pedi o exame de tudo, eu vi que ela tinha várias alterações lá, né? Bom, pois bem, eu apliquei na coluna, o animal começou a andar melhor, o animal começou a subir e descer do sofá, mas era cega. Ela começou a achar que o animal estava enxergando de novo. Então, assim, a percepção do dono, do tutor, é uma percepção diferente da percepção do veterinário. A minha percepção como veterinário era: o animal não melhorou, o animal não teve melhor. Por quê? Porque eu não queria fazer, porque eu já sabia que o prognóstico era ruim, era reservado, o prognóstico reservado, mas a percepção da tutora era que, nossa, meu animal melhorou tanto que voltou a enxergar, mas ele não melhorou do olho, ele melhorou da coluna, ele não sentia mais dor, e aí, como ele não sentia mais dor, ele começou a subir e descer do sofá de novo, como ele fazia antigamente, ele começou a subir e descer as escadas, ele começou a correr no quintal de novo, e aí a dona começou a achar que ele estava enxergando. Então, é muito estranho é muito engraçado essa percepção dono, tutor, né, e veterinário. Edson, nós temos mais uma pergunta do Fábio, que ele pergunta se qualquer animal é viável para coletar células-tronco de tecido adiposo.
Nem todo animal. Nem todo animal. Animal que tem acima de 8 anos, principalmente cachorro grande, a gente não indica a coleta das células da gordura. Tá? Animal abaixo de 8 anos, geralmente a gente coleta e vai muito bem a gordura desse animal. A gente observa isso dentro do laboratório. Se eu mando uma célula-tronco para a Carol de um animal mais velho, ela vê lá crescendo no laboratório, cresce mais devagar. A gente tem alguns padrões de qualidade da célula-tronco que eles não ficam tão bons. Então, o animal mais velho, ele não responde tão bem. E é simples, sabe? Por conta da quantidade de células-tronco. Lembra que eu falei que a gordura ela tem 3% de célula-tronco? Ela tem 3% num animal de idade média, um animal jovem para a idade média, até 4 anos. Conforme o animal vai envelhecendo, a quantidade de células-tronco vão diminuindo. Que é isso que acontece com a gente quando a gente envelhece, né? A gente começa a ter problema de saúde, problema por conta de células-tronco, por conta da diminuição da quantidade de células-tronco e a nossa diminuição de capacidade de renovação celular. Um exemplo nosso, ruga, né? Queda de cabelo. Isso é tudo fato de que as células-tronco estão começando a morrer e não estão conseguindo se renovar. Se a gente tivesse uma renovação constante dessas células-tronco, a chance da gente não envelhecer ou envelhecer mais lentamente é maior. Tá? Certo. Pode falar. Tem mais uma pergunta da Catarina, que ela pergunta mais especificamente como é feito, como é realizada, né, a coleta do tecido adiposo e quanto tempo tem, por exemplo, depois da coleta para entregar esse tecido, como é depois, quanto Tá. tempo para fazer a cultura, etc. Tecido adiposo é muito simples de coletar, dependendo do animal, né? Obviamente, se eu pegar um Bull Terrier ou pegar um American Bully, eu for tirar uma gordura subcutânea desses caras, pô, vai ser difícil eu conseguir uma quantidade de gordura mínima para poder fazer célula-tronco o suficiente para que ele tenha um tratamento e outros tratamentos subsequentes. Então, a gente tem que abrir a cavidade e pegar a gordura subumbilical, tá? Aquela gordurinha que fica embaixo do umbigo do cachorro. Só que tem que abrir a cavidade. Para os animais que são mais gordinhos, Golden, animal grande, né? Labrador, aí já fica um pouco mais fácil, porque a gente consegue abrir e pegar a gordura subcutânea, tá? Quanto tempo depois? Depende. E a quantidade de gordura é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos o dedão, a parte de cima do dedão, a primeira falange aqui do dedão, que a gente pede, tá? Quanto mais, melhor, mas o ideal é mais ou menos o tanto assim, 10 gramas de gordura que a gente chama, né? Mais ou menos 7 a 10 gramas de gordura, tá? E aí dá para fazer muito simples. Você vai lá, faz uma incisãozinha de 3 centímetros, 2 centímetros, e aí divulsiona com a tesoura, tira a gordura, coloca dentro do tubinho, a gente tem o kit pronto, e aí a gente pede alguns exames do animal, ou seja, a gente vai lá e já coleta algumas suave e tal, para fazer os exames do animal, para poder liberar ele para produzir célula-tronco. Além disso, quanto tempo demora, né? A partir do momento que a gente pegou a gordura, ele vai demorar entre 10 e 14 dias. Ele cresce antes, tá? As células-tronco crescem antes. Mas como a gente faz vários testes, e aí a gente faz um crescimento controlado dessas células, a gente pede entre 10 e 14 dias para fazer o tratamento autólogo, tá? Mas para descongelar a célula, em torno de 5 dias, tá? A gente fazer o tratamento célula fresca, em torno de 5, 6 dias. Certo. E no caso, Edson, também o Fabrício me perguntou sobre custo de tratamento. Tá. O custo, eu não sou muito bom de custo, mas é em torno de
depende, vai de acho que 950 ou R$ 1.000 até R$ 1.200, R$ 1.250 por aplicação. Só interrompendo um pouco, é 990 para quem são os nossos parceiros e 1.100 para quem não são os parceiros. Ah, muito bom. A Carol está melhor que eu. 1.100 para quem não é parceiro, 990 para quem é parceiro. Mas eu acho que o mais importante do custo, a gente facilita pagamento, dá para fazer um monte de coisa, mas acho que o mais importante do custo é o valor. É o valor que o tutor dá na no tratamento. A hora que ele faz a primeira aplicação, ele vê o resultado, a hora que ele faz essa primeira aplicação e vê o resultado, aí sim ele vai fazer a segunda aplicação, ou aí sim ele vai pelo menos fazer uma aplicação por ano, porque ele sabe que essa aplicação que ele está fazendo no animal, que não é, a gente não pode chamar de preventiva de nada, tá, gente? Mas ela vai minimizar e vai diminuir a chance desse animal ter algum problema maior no futuro. Se ele tiver um problema, a gravidade vai ser menor, ou ele vai demorar mais para ter esse problema, né? O que mais, Carol? E, por enquanto, somente essas. O Fábio, ele fez uma pergunta que eu não consegui entender muito bem, que ele pergunta se vocês têm interesse de produzir in vitro, quando você estava explicando sobre a coleta de tecido adiposo. A gente já produz a célula-tronco in vitro. Para você produzir a célula-tronco in vitro, Fábio, a gente precisa tirar o tecido lá na clínica, manda o tecido para a gente tem uma estrutura, que é um laboratório, que tem que ter o ar filtrado, que tem que ter todo o controle de qualidade, controle de entrada de pessoas com roupas especiais dentro do laboratório. A gente tem que ter incubadoras que deixam em atmosfera e temperatura ideais para célula-tronco. Então, isso tudo que é o que o Ministério da Agricultura fiscaliza. Quem não tem isso não consegue produzir célula-tronco ou produz célula-tronco no fundo de casa. E aí, aí é complicado, né? Aí a gente sempre tem que primar pela qualidade e tem que ter autorização para ser feito, ou seja, o Ministério da Agricultura tem que certificar o estabelecimento. Se você não tiver, se comprar de um estabelecimento que não é certificado, é expor o seu paciente a um risco. Tem que só tomar cuidado, porque tem muita gente boa, que sabe fazer célula-tronco, mas que não tem autorização do mapa. A questão é, será que rastreabilidade, todos os sanitários, todos os microbiológicos, suporte, tudo isso é feito de forma oficial e não oficiosa? E quando é oficial, você tem o respaldo tanto do Ministério da Agricultura quanto do CRMV. Tá? Por que eu estou falando isso? É a mesma coisa você pegar e comprar, sei lá, você comprar uma aspirina, ou uma aspirina. Você compra uma aspirina de um laboratório que tem autorização para fabricar aspirina, e aí você compra um laboratório genérico que fala que é aspirina, tem cara de aspirina, mas que não é certificado. A chance de acontecer alguma besteira aqui, nesse laboratório aqui, é muito maior do que a chance de acontecer aqui, né? Então, o respaldo para o médico veterinário é sempre vai atrás do que é oficial e não do que é oficioso. Embora eu não posso... Assim, tem muita gente que entende célula-tronco de produção de célula-tronco. Entretanto, é importante sempre pegar o que já é registrado, porque é uma proteção para o médico veterinário. Imagina você faz uma aplicação de um animal, em um animal e esse animal morre de choque anafilático. E você comprou de um laboratório que não tem registro, que não tem rastreabilidade, que te entregou lá e falou, se vira. Né? Tem que tomar muito cuidado. Porque aí a bucha cai sempre no colo do veterinário, né? É complicado. Com a autorização do mapa e com a autorização do CRMV, aí a conversa é outra. Certo. E agora Pode a falar. última pergunta, a Mariana, ela pergunta se é comum ocorrer esses choques anafiláticos quando ocorre a aplicação de célula-tronco. Não. Choques anafiláticos, eles são mais ou menos para a aplicação da célula-tronco a fresco, que é preparada, assim, a gente não pode falar que biologia
biologia não é nem 0, nem 100%, né? Então, a gente não pode falar que é 0, mas a chance é muito, muito baixa. Para você ter uma ideia, a gente já fez para lá de 1.000 aplicações de células-tronco e nunca teve um choque anafilático. Por quê? Porque as nossas células-tronco, elas são xenocomponentes free. O que isso quer dizer? Eu fiz um preparo antes dessas células-tronco, eu fiz um preparo dela para tirar todo o componente que possa dar alguma reação anafilática no animal. Tá? Ou mesmo uma reação menos drástica, né? Nos outros casos, por exemplo, nos casos de células congeladas, quem faz essa preparação é o veterinário que está lá preparando a célula, que está manipulando a célula. Entretanto, a gente já tem a segurança de, no congelamento dessa célula, a gente manda para o veterinário sem proteína bovina. Então, isso já é 90% do negócio, tá? Então, a chance também é muito baixa de ter um choque anafilático. A segurança é boa, tá? Tá Você ótimo, tem ideia, Edson. anestésico dá mais choque anafilático do que a células-tronco. Muito obrigada, Edson. Então, as perguntas, por enquanto, se encerraram. Tá ótimo, então, gente. Quer finalizar, Fernando? Tem mais um slide aí, Edson, no final. Aí. Ah, é verdade, ó. Pessoal, fevereiro de 2023, a gente vai falar só sobre doença ortopédica, que vai ser bem legal. A gente vai pegar os casos de doença ortopédica que a gente tem, a gente vai fazer alguns casos, pegar um exemplo de cada, para falar como que a células-tronco funciona na doença ortopédica, como é que a gente pode aplicar, qual a efetividade, como é que a gente pode associar isso com outros tratamentos, para a gente ter uma efetividade maior, e como que a gente pode fazer isso para que a nossa clínica também consiga trabalhar com essa tecnologia e gerar notoriedade para a clínica, né? Onde a gente vai ter uma efetividade muito maior de tratamento, tá, gente? O que mais, Fernando? Eu pedi para a Carol colocar no grupo, aí no chat, o link do Instagram, né? Se você puder, Carol, para o pessoal já... Sim, vou colocar agora. Isso. Tá. E Uma vocês última podem... coisa que eu acho que é importante colocar para todo mundo que está aí, primeiro, agradecer a todo mundo que participou. 7 horas da noite, uma quinta-feira, não é fácil, né? Apesar que todo mundo aqui é veterinário e a gente não tem muito esse negócio, né, de fim de semana, à noite, de manhã, qualquer dia a dia, né? Mas queria agradecer a todo mundo, primeiro, por ter participado, por ter feito essas perguntas, porque foram perguntas muito legais, onde a gente conseguiu colocar tudo que a gente não falou, a gente colocou em forma de discussão. A ideia da apresentação era para ser mais curta mesmo, justamente para a gente gerar esse tipo de discussão. E aí a gente aguarda os contatos de vocês para a gente desenvolver parcerias e conversar mais sobre célula-tronco e desmistificar um pouquinho esses tratamentos de células-tronco que já são utilizados há mais de 20 anos, mas que, recentemente, a gente tem avaliado uns resultados muito bons com célula-tronco, justamente porque o mais importante não é a célula-tronco em si, mas é o como a gente faz o tratamento da célula-tronco. E aí vocês vão ter todo o suporte para a gente desenvolver, junto com vocês, os tratamentos e ter ótimos resultados dentro da clínica e dentro dos tratamentos que vocês fazem para os pacientes de vocês. Só informando os links tanto do nosso Instagram, né, o PetMF Oficial, e do nosso LinkedIn, ele está no chat para vocês que têm interesse, para ficar mais fácil de entrar em contato conosco e ver o caso da Mary Jane que o Edson falou há pouco. E também tem o caso da Chaya, né? Sim. Todos os nossos De, casos. de cifose, que eu acho muito legal lá, se eles quiserem ver, né? Mas beleza, gente, muito obrigado pela paciência e obrigado por ter comparecido aqui na live. E vai ficar gravado isso aqui, vai ficar onde, Fernando? No YouTube, é isso?
Nós vamos depois publicar no nosso canal no YouTube, mas a gente avisa o pessoal depois com o link. Legal, muito bom. Perfeito, gente. Muito obrigado. Fernando, quer finalizar? Não? Acho que só agradecer mais uma vez o pessoal que estava aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, então. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Você tem que